Se nós fôssemos fazer uma lista sobre o que é necessário para nós aprendermos a nos comunicar melhor com o mundo, certamente nós falaríamos coisas como sorrir. As pessoas amam quem sorri. Honestidade. A verdade sempre dá segurança para alguém se comunicar. Simpatia. As pessoas amam pessoas simpáticas. A simpatia prende a atenção das pessoas. Mas agora, você quer saber o que para mim é a grande chave da comunicação perfeita? Aprender a ouvir. Porque ouvir nos custa muito. E por outro lado, uma pessoa que é ouvida, ela se sente importante, ela se sente valorizada. Uma das características mais importantes das pessoas mais sábias e inspiradoras não são as suas habilidades, as suas capacidades de falar, mas de ouvir. Nós já falamos em vídeos anteriores, não tem a ver com falar a coisa certa, mas falar na hora certa. Para que se fale na hora certa, necessariamente você precisa dominar a arte de ouvir. Nesse vídeo você vai aprender a refletir junto comigo, olhando para Jesus, como nós podemos mudar o mundo à nossa volta se nós dominarmos a nossa capacidade de ouvir as pessoas à nossa volta. Meu nome é Gustavo Norato e se você gostar desse conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixe seu joinha para que o YouTube recomende esse vídeo para muitas outras pessoas. Então bora comigo! Se você ainda não viu, nós gravamos recentemente um vídeo falando sobre a importância do silêncio. Até agora, mais de 20 mil pessoas já assistiram esse vídeo aqui no canal. E o silêncio não tem a ver com omissão, com se omitir das suas responsabilidades, mas com saber esperar até que chegue o momento correto para falar. Isso tem a ver com sabedoria. Então logo nós entendamos que estar em silêncio significa estar o tempo todo ouvindo. Eu entendo que até que chegue o momento certo de expressar sua opinião, de falar alguma coisa relevante. Todo o período anterior é apenas uma chance ou de gastarmos energia ou de nos prepararmos para mudar o mundo à nossa volta. Eu entendo que em qualquer conversa, por mais banal que seja, nós sempre podemos contribuir com a vida de quem está ao nosso redor. Seja essa pessoa um namorado, uma esposa, um filho, um pai, uma avó ou um amigo. E o primeiro passo para sermos relevantes no mundo à nossa volta é aprendermos a ouvi-lo. Antes eu quero fazer uma separação entre o que é ouvir e o que é escutar. Como tudo no mundo, isso não se trata de uma verdade absoluta, mas da minha verdade e quem sabe da sua que me ouve. Nós podemos estar escutando um monte de coisas sem estar ouvindo absolutamente nada. No meu humilde entendimento, escutar significa captar qualquer ruído à nossa volta. Seja uma pessoa falando, seja um cachorro latindo, seja uma moto passando ou uma criança chorando. Ou quem sabe tudo ao mesmo tempo. Agora, ouvir fala de você voltar a sua atenção para algo e permitir que aquilo chegue ao seu entendimento e tome a sua mente, a sua percepção. Na maioria das vezes é isso que nós fazemos com as pessoas. Nós as escutamos, mas nem sempre nós a ouvimos. Eu aposto que você se lembra de alguma vez que alguém estava falando com você, você estava olhando para ela, mas apesar de parecer que você estava ouvindo, você não prestou atenção em nada do que ela te falou. Você estava viajando na maionese. Depois você ficou tentando lembrar tudo aquilo que aquela pessoa te falou. Você se lembra disso? Eu aposto que sim. Mudar essa atitude parte de um compromisso de valorizar as pessoas e os nossos relacionamentos. Por isso é tão importante nós aprendermos a ouvir. Se esse não é o seu primeiro vídeo aqui, você sabe que esse canal trata de temas cristãos. E para mim, Jesus, enquanto homem, foi, entre outras coisas, o maior mestre em ouvir. Eu não vou nem entrar no mérito de Jesus ouvir e obedecer o seu Pai, mas no seu relacionamento com as pessoas. Jesus era tão engraçado que quando um aleijado, sei lá, um cego, chegava até ele, ele perguntava para a pessoa, o que você quer que eu faça? Tipo, cara, que pergunta que é essa? Eu preciso falar, você quer ouvir? Eu sou cego, o que mais que eu poderia querer? Mas Jesus fazia questão de ouvir das pessoas os seus pedidos, talvez até suas reclamações em meio às suas dificuldades. Jesus ouvia até mesmo as lorotas e as baboseiras dos mestres da lei. Para mim, o que de mais impressionante eu vejo em Jesus nesse aspecto é que por 30 anos ele apenas ouviu, ele observou e ele aprendeu. Ele se relacionou com Deus, o seu Pai, com o Espírito Santo e com algumas poucas pessoas, entre elas a sua família. Existem praticamente apenas um único relato de Jesus antes de começar sua jornada pública quando ele ainda era criança. Durante esse tempo todo,
Ele ouviu tudo e viu tudo que precisava para quando enfim chegasse o seu tempo, ele soubesse exatamente o que falar e como falar, o que fazer e como fazer. Seu propósito pôde se cumprir primeiramente, é claro, por sua capacidade de ouvir o seu pai e obedecer, mas também por sua capacidade de ouvir as necessidades das pessoas. Por isso que ele mudou o mundo para sempre. Agora traz para a sua realidade. O quanto você é capaz de praticar o ouvir o próximo e por quanto tempo? Você é daqueles que ouve tudo que a pessoa está falando enquanto você analisa tudo e aguarda o momento certo de responder? Ou você é do tipo Faustão, aquela pessoa tão ansiosa que nem espera a pessoa terminar de falar, já atropela tudo porque a sua mente não para? Você tem noção do poder de ouvir as pessoas à sua volta? Imagina num relacionamento, num namoro, talvez num casamento. A maioria das brigas que separam os casais se dão pela incapacidade de se ouvirem. Pensa se durante o início de uma briga, ao invés de uma pessoa responder à altura a cobrança do parceiro que, de repente, ela julga ser injusta. Imagine se essa pessoa apenas o ouvisse e tentasse entender. E se depois o outro lado fizesse a mesma coisa? Talvez ainda eles não chegassem à mesma opinião, mas se sentiriam valorizados um pelo outro por terem mutuamente esse ouvido. E eu provo que isso funciona pelo meu casamento. Nesses quase 10 anos de casamento, eu já quis atropelar minha esposa pelo menos umas 30 vezes. Eu sei que ela já quis me estrangular pelo menos mais umas 40. Mas nunca nós estivemos nem perto de pensar em nos separar. Porque nas piores crises, nós decidimos ouvirmos um ao outro. Agora, imagina para uma criança. Ela quer falar, ela quer perguntar, ela quer descobrir. Qual o tamanho da sua paciência, você que é pai ou mãe e tem um filho nessa fase? Você tem noção do que significa se sacrificar e ouvir o seu filho em tudo ao invés de mandá-lo se calar? Talvez porque você quer assistir TV, de repente porque você está vendo esse vídeo agora no YouTube, aí no seu celular. Uma criança que se sente valorizada pelos adultos quando ela é incentivada na comunicação. Existem estudos que mostram que a sua criatividade é aumentada em quase o dobro, porque ela se permite explorar áreas da sua mente que a empurram em direção ao conhecimento. Agora, pensa para uma pessoa idosa. O que significa ela poder compartilhar sua experiência com alguém? Depois de anos de vida, de muitos erros e acertos, agora ela poder se sentir importante na vida de alguém e contar sua história, o seu testemunho, de repente desabafar. E os seus amigos? Quanto tempo você se dispõe em ouvi-los? Quanta atenção você dá àquilo que eles falam para você? Uma das coisas mais incríveis que já me ocorreu foi ouvir o testemunho de um amigo que estava depressivo há anos, mas que porque num razoável período da minha vida eu me dediquei a ouvi-lo, ele começou a se curar, ele voltou a se sentir valorizado e de repente ele estava cuidando de outras pessoas, reproduzindo essa simples atitude de ouvir. E no seu trabalho, de repente com seus colegas, se você atende o público, por exemplo, como eu faço, pense quantas pessoas você poderia contribuir apenas se dedicando em alguns minutos para ouvi-los. Toda essa reflexão é para que você possa identificar na sua vida as inúmeras oportunidades de ouvir as pessoas. Eu já testemunhei em diversos momentos pessoas que saíram da depressão, pessoas que desistiram do suicídio, pessoas que foram curadas de feridas profundas, pessoas que perdoaram, crianças que foram destravadas, idosos que foram transformados, simplesmente porque alguém decidiu parar e ouvi-los. Na comunhão com as outras pessoas, o mais importante é que elas se sintam ouvidas e compreendidas. É muito difícil demonstrar qualquer tipo de sabedoria quando não se ouve o que as pessoas estão falando. Para que você tenha uma noção, ouvir é uma prática tão difícil que apenas 20 ou 30% das pessoas que entraram nesse vídeo vão chegar até esse momento do vídeo que você chegou. Se você chegou, inclusive, deixa seu comentário aqui embaixo. As pessoas não praticam a paciência, elas não praticam a empatia. Elas querem apenas serem ouvidas, mas nunca ouvir. Porque a verdade é que todo mundo se sente superior e mais importante que o coleguinha do lado. Seu tempo é mais precioso que o do companheiro. Enfim, olha as mídias digitais. Quanto mais curto o conteúdo, mais interessante é para as pessoas. O WhatsApp fica no 2x quase que praticamente automático, porque ninguém tem tempo suficiente. Eu acho que existem mais canais de corte no YouTube do que de conteúdo integral. Enfim, para mudar o mundo à sua volta, e eu falo dos seus relacionamentos, do seu relacionamento com o seu namorado, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Você precisa conhecer na íntegra o que está acontecendo. E para isso você precisa aprender a ouvir.
Agora, o primeiro passo para aprender a ouvir é estar bem consigo mesmo. E para estar bem consigo mesmo, você precisa aprender a se ouvir. Você ouve a si mesmo? Você conhece o poder de se ouvir falar? Se eu te dissesse que a maioria das respostas dos seus problemas já estão dentro de você, você acreditaria em mim? A grande chave para nós ajudarmos as pessoas e mudarmos o mundo à nossa volta está em aprendermos a ouvir. Eu oro nessa hora, principalmente para você que chegou até aqui, para que Deus abra o seu entendimento e o capacite a se tornar um bom ouvinte. Que Deus cure a sua ansiedade e te dê a sabedoria e empatia tão necessárias nesses dias para valorizar as pessoas através da prática do ouvir. Oro para que você se torne um canal de cura que mudará todos os ambientes onde seus pés tocarem, por causa da sua sensibilidade, da sua sabedoria e pelo seu amor à vontade de Deus. Que esse conteúdo encontre espaço no seu coração e na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, então curta, comenta, se inscreve no canal e compartilhe com alguém que você ama. Que Deus abençoe a sua vida. Fiquem todos com Jesus. Beleza? Falou, valeu, até mais.